Fundada pelo governo americano no ano de 1928, na desconhecida e profanada cidade costeira de Innsmouth, em Massachusetts, a agência de operações secretas, conhecida como Delta Green, se opõe às forças da escuridão com toda a sua honra, mas sem receber glória alguma, lutando para salvar a humanidade de horrores sobrenaturais, muitas vezes ao custo de suas próprias vidas ou de suas relações humanas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alencardi e hoje nós falaremos sobre Delta Green, um RPG de terror e investigação que te coloca na pele de um agente secreto, capacitado e responsável o suficiente por atuar em nome de uma organização cuja única camada conhecida é a superfície. E nem aqueles que estão no mais alto escalão conseguem compreender sua integridade. A sua missão? Muito simples: impedir o fim do mundo. Esse RPG se passa num universo onde as criaturas do mundo de Lovecraft e toda sua mitologia existem, assim como o renomado chamado de Cthulhu. Mas aqui, as coisas podem ser ainda mais complicadas dada a natureza dos personagens e de suas vidas igualmente complexas. E no fim das contas, como um agente, o que você vai enfrentar? O que é esse sobrenatural? O sobrenatural é tudo aquilo que existe além da compreensão humana. O perigo enfrentado pela Delta Green representa algo muito mais poderoso do que uma mera ameaça física. A própria razão de existência do sobrenatural é um mistério que nunca vamos desvendar. Isso tudo está acima da gente, é maior do que nós humanos. Não podemos compreender sozinhos os seus mistérios. E o pior é que o conhecimento do sobrenatural é tão prejudicial que pode te levar à insanidade, à loucura, ou te transformar em um ser humano que é servo desta escuridão. Os agentes de longa data aprendem que o velho ditado está errado. Conhecimento não é poder. Na verdade, conhecimento pode ser mortal. Monstruosidades cósmicas, mortos-vivos, entidades alienígenas, criaturas criptídeas, resquícios de antigas civilizações, paralelas à humanidade, habitando nossa Terra em conjunto conosco. Uma cor que não existe. Consegue entender as ameaças a partir disso? Desde o começo, essa agência atua em segredo. Seus agentes cautelosos em manter seu trabalho nas sombras, o que significava, em muitos casos, manterem segredos um dos outros também. Isso explica bastante o fato de que ninguém conhece a agência por completo, nem mesmo os membros da diretoria. Para um agente médio, é bom aprender rápido a manter a boca calada, senão ele próprio pode se tornar alvo de uma missão futura para silenciá-lo. Você trabalha com coisas tão terríveis que a maioria das pessoas não seria capaz de compreender, que fritariam o cérebro de quem tentasse demais ter alguma ideia do que se tratam essas aberrações, não só por suas formas horrendas, mas por toda a história que há por trás de sua presença. Invasões alienígenas do passado, os seres que habitam o mais escuro canto dos oceanos. A investigação sobre esse tipo de fenômeno é boa parte das missões que você vai fazer parte. Nos dias atuais, seus agentes chamam a Delta Green de O Programa. Sua sede, bem como seus laboratórios, hangares e pessoal, cuidadosamente são isolados e espalhados pelo setor público e privado, o que permite que o programa mantenha a aparência de legitimidade. No entanto, seus líderes há muito tempo decidiram que o trabalho é tão crucial que não pode ser restrito pela Constituição. Pequenas equipes de agentes, auxiliadas por especialistas acadêmicos ou técnicos, conduzem as operações do programa. Um agente típico é um oficial federal de aplicação de lei, algum oficial de inteligência, de operações especiais, um profissional que, no geral, vai ser bem treinado na autodefesa, vai ser capaz de conduzir investigações difíceis e também de encobri-las. Todo mundo que é recrutado pelo programa tem de ter entre geralmente 30 e 40 anos de idade, mas não se limita a isso, é claro. Eles simplesmente preferem oficiais federais que podem usar a lei e a experiência a seu favor, entender como eliminar as evidências do processo, já que por si só o programa não confere direitos de apreensão, por exemplo. Ou quem sabe, oficiais de operações especiais que possam ter se mostrado calmos sob pressão, oficiais de inteligência que sejam acostumados a trabalhar fora da lei sem chamar atenção para si mesmos. Uma grande preocupação da agência é impedir que as pessoas comuns saibam do que está acontecendo à sua volta. A ignorância pode ser uma bênção em alguns casos, e a maioria dos agentes entende isso muito bem. Principalmente quando grande parte de suas missões envolvem casos que seriam traumáticos e até debilitantes para qualquer outra pessoa. Ninguém está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, não importa o quanto tente. Existem horrores que ultrapassam sua imaginação e conseguem assustar o mais forte dos seres humanos. Dito tudo isso, que tal acompanharmos um pouco de como o jogo funciona? Vamos começar então com os atributos e as perícias que o seu personagem possui em Delta Green. Cada agente tem 6 capacidades básicas: força, constituição, destreza, inteligência, poder e carisma. Todos esses atributos têm variações de valores entre si. E digamos que a média esteja entre 9 a 12 pontos em cada um deles. Existem checagens que vão ser feitas com os atributos base.
E esse sistema utiliza dados D100, de 100 lados. Para fazer uma rolagem, você multiplica o valor do atributo por 5 e joga um D100. Se cair menos do que o valor que você possui, você passou. Por exemplo, se você tiver 10 pontos em um atributo, você vai multiplicar por 5 e vai dar 50. Você joga o seu D100 e ele cai em 30. Logo, você consegue sucesso na sua checagem. Bem simples, né? De certa forma, isso te mostra quase como uma porcentagem de chances que você tem de passar ou falhar em um teste. O sistema recomenda que você utilize uma palavra ou duas para descrever o porquê o seu personagem é tão bom ou tão ruim em algum atributo. Por exemplo, se você tiver muita constituição no seu personagem, o sistema recomenda que você coloque que ele é talvez corpulento, e isso o diferencia dos demais. Logo abaixo nós temos os atributos derivados, que são Hit Points, Força de Vontade, Sanidade e Breaking Point. Os Hit Points representam quanto dano seu agente pode receber. Se o agente estiver ferido, você reduz o dano dos Hit Points. Quando tiver 2 Hit Points ou menos, o seu agente vai estar inconsciente. E quando ele estiver em 0, o seu agente morre. Eles podem ser reconquistados com atenção médica e descanso. Já sua força de vontade representa a fortitude mental, e ela cai quando você tenta suprimir os sintomas de alguma doença mental, ficar exausto, tentar resistir a uma persuasão ou sofrer de algum burnout emocional. Quando você tiver 2 de força de vontade ou menos, você entra em um colapso emocional, e quando você chegar em 0, você fica inconsciente. A sanidade é sua saúde mental em si, quanto trauma mental ou exposição ao sobrenatural que você pode aguentar antes de ficar insano. Em momentos de trauma terrível, você tem que fazer um teste de sanidade e o resultado tem que ser menor do que o valor que você possui de sanidade atualmente. Caso contrário, você vai perder um pouco dela e cada teste subsequente vai ficar mais e mais difícil. Quando chegar em 0 pontos, o seu agente está irrecuperavelmente insano, vai se tornar um NPC permanentemente sob o controle do mestre. Como medimos esses 3 atributos secundários? Seus hit points são igual a constituição e força, dividido por 2 e arredondados para cima. Sua força de vontade é igual ao seu poder, e sua sanidade é igual ao seu poder vezes 5. Por último, nós temos o Breaking Point. É um ponto em que a perda de sanidade vai ativar uma desordem mental a longo termo. O Breaking Point é igual a sanidade menos poder. Digamos que você tem 50 de sanidade. O seu Breaking Point será quando você chegar em 40 dessa forma. No instante que você bate 40 pontos, você vai ganhar uma desordem mental nova. Você vai resetar igual ao novo nível de sanidade menos poder. Então a próxima vez que você receber vai ser quando chegar em 30. Diferente dos atributos principais, nós temos também as perícias, que são habilidades que estão completamente relacionadas à profissão que você está executando. Elas são a soma de todo o seu estudo e capacitação na área que você atua. Um policial, por exemplo, já começa com uma perícia de alerta em 60% de base, assim como também possui 40% de base em armas de fogo. Já sabe usar o seu equipamento de ofício, não é? Já um enfermeiro ou paramédico seria muito mais útil com capacidades farmacêuticas e até com medicina, é claro. Seu conjunto de perícias vai vir pela profissão que você escolher. Basta dar uma olhada no livro ou então em algum material suplementar e você vai ter a certeza de encontrar a profissão correta para o seu estilo de jogo. Suas profissões também vão determinar os seus laços, quantos deles você vai possuir. E os laços são uma mecânica muito interessante de jogo presente em Delta Green. Eles são não só pessoas, organizações, grupos que você conhece, como também toda a sua conexão com a sua humanidade. É o que é importante para você como ser humano. Cada laço que você possui terá uma barra de afetividade contigo que pode ir se degradando ao longo de uma história. Como, por exemplo, se você começar a ter vários gastos militares no seu cotidiano, algo que seria completamente incomum para o resto da sua família, com certeza eles vão achar estranhos, vão ficar desconfiados com o que você fez, algo tão incomum. Principalmente quando você é uma pessoa normal e tem contas para pagar, de onde você está tirando esse dinheiro para comprar armamento. Os seus laços são muito úteis porque eles podem te ajudar em momentos terríveis da sua vida. Quando você estiver com baixa sanidade e quando você precisar de um ponto de apoio para se segurar. E às vezes alguns deles podem até tentar compreender o que você está sentindo se você for audaz o suficiente para tentar convencê-los de que o que você viu é real. Ainda assim, isso pode ser perigoso, já que eles, sabendo demais, como disse anteriormente, podem, quem sabe, ou se tornar um alvo para uma futura missão, ou, pior ainda, ficarem completamente loucos com isso. Em uma operação padrão, você vai trazer o que você conseguir trazer. De vez em quando, a agência vai prover certos fundos excepcionais para o gasto das missões, que você pode utilizar para receber o melhor equipamento possível na hora de enfrentar o que você precisa enfrentar.
Mas na maioria dos casos não vai ser assim. Na maioria dos casos você mesmo vai ter que tirar do seu próprio bolso para resolver um problema. Os equipamentos em Delta Green são divididos em categorias de gastos, gastos que podem ser de incidentais até extremos. E existem certas coisas que você já possui como um agente que atua há anos nesse campo. É sempre bom considerar tanto a operação, quanto o item e o agente que vai equipá-lo. No fim das contas, quem decide isso é o mestre. Você vai pedir por um item e ele vai ver, de acordo com o gasto da operação, se tá tudo certo ou se pode ser que isso esteja um pouquinho além do seu orçamento. Claro, também será possível você obter equipamentos durante as operações, seja requisitando diretamente com a Delta Green ou até mesmo com outras agências que podem prestar suporte aos seus serviços. Mas isso tudo é às vezes muito complicado. Certas regras são impostas da utilização de itens que são cedidos por essa maneira. Por vezes você vai estar sob supervisão direta de alguém quando fizer esse tipo de coisa. E talvez para certos personagens pode ser ainda mais fácil, já que você pode pedir um favor para um de seus laços que deve estar em um cargo acima de você, ou então você é um cara muito bom em burocracia e negociações e consegue retirar dessas agências o maior número de recursos possível. Nesse vídeo nós não vamos entrar tanto em detalhes quanto a mecânica de aquisição dos equipamentos, mas eu posso dar um exemplo de algumas peças padrões que você pode levar para suas operações. Temos todo tipo de equipamento militar em questão de armamento, pistolas, escopetas, rifles, carabinas, armas pesadas e de demolição, mas nós também possuímos equipamentos que podem ser úteis para investigação também. Um kit de arrombadores de ferradura, um detector de escutas, um drone avançado, tudo isso pode ser adquirido pelos seus agentes para obter o máximo desempenho possível. E existem também aqueles que possuem recursos que vão além do mundano, além do que podemos obter de meios naturais, aqueles que conseguem se utilizar da hipergeometria. Toda cultura na Terra tem sua crença em magia, uma força que existe fora desse mundo, que pode fazer coisas incríveis, perigosas ou terríveis de acontecer. Os especialistas da Delta Green chamaram esse poder de hipergeometria, devido à sua frequente associação com os números, matemáticas, posições e formatos. Como, por exemplo, os ângulos inumanos não euclidianos da cidade de Irilé, ou então as dobradas dimensões que afligem as mentes da grande raça de Yif pelo espaço-tempo. Essas técnicas hipergeométricas alteram a realidade como conhecemos, e alguns dizem que elas foram passadas pelos grandes antigos que uma vez governavam a Terra. Os humanos sempre tentaram pegar esse poder para si, um poder que fluía além das 4 dimensões que nossa consciência pode existir. A hipergeometria é ativada através de rituais ou de feitiços, que podem ser de simples até muito elaborados. O mais simples deles vai levar pelo menos horas, talvez dias ou até mais tempo para você aprender. E sempre há uma perda de sua própria sanidade quando estiver aprendendo, como você pode ver na tabela que está passando na tela. Esse tipo de feitiço também vai custar sua sanidade para executá-lo e às vezes até mais, sua força de vontade. Alguns podem exigir sacrifícios feitos com sangue, seja o seu ou de outras pessoas que podem ou não concordar com o que você está fazendo. Alguns feitiços podem ser perigosos, como o chamado dos profundos, que pode convocar um ou mais habitantes das profundezas para uma comunicação, para você fazer um pedido, mas ele não é obrigado a aceitá-lo. Outros, como o exorcismo, podem ajudar as pessoas, tirando quaisquer entidades que estejam possuindo seu corpo de dentro de si. As possibilidades são muitas quando se trata da hipergeometria, e ainda que sua variedade de equipamentos e de feitiços rituais seja tamanha, às vezes nem isso será suficiente. Às vezes você vai precisar de mais do que só sua força bruta para resolver uma situação. E é aí que sua esperteza entra em cena. Sua capacidade de improvisar para salvar a sua vida e a dos companheiros ao seu lado, de manter a firmeza em situações que parecem impossíveis, porque o mundo depende de você. Mas tudo isso, na verdade, é uma mentira. Uma mentira muito bem contada pelo narrador de cada jogo de Delta Green. Uma mentira que ele pode te contar até que você perceba a verdade. Que esse jogo não é sobre isso. Não é sobre o seu heroísmo. Não é sobre vencer, passar para a próxima fase. Não é sobre a melhor arma, a magia mais poderosa, o plano mais inteligente. Delta Green é sobre o fim de todas as coisas. E sobre quanto tempo vocês vão viver para testemunhá-lo. O fim de sua família, de todos que conhece, do seu país, da vida na Terra. É sobre o fim de tudo e sobre seu lugar nesse fim, porque vocês vão ter um fim também. É sobre isso que se trata o medo. É sobre isso que se trata esse jogo. Sejam bem-vindos.